Olá a todos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Roberta e no vídeo de hoje eu trago vou trazer a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Queria dizer, né, para vocês se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar seu like, amém? E comentar aqui, né, o que você achou, né, desse vídeo, né, comentar, né. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E vamos ler lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor, né, nos fala que o rei Nabucodonosor, né, fez uma estátua de ouro, né? Ele fez uma estátua de ouro, né? E ali, glórias a Deus, no campo de Durã, na província de Babilônia, né? E ali, glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus, glórias a Deus, se juntou, né, os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? E aí, glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E ali ele levantou essa estátua, né, de ouro. E ali ele falou, né, que todos fizeram um decreto, né, que todos que tinham que todo mundo adorar essa estátua de ouro, né. E então que quem não adorasse essa estátua de ouro, né, ia ser lançado no forno de fogo ardente, né, que é a fornalha, né. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E ali chegou os caldeus, né? Quando eles ouviram, né? Aí teve assim, glórias a Deus, o barulho, né? Da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de músicas, né? E ali todo mundo se prostrou, né? Menos 3 jovens, né? Que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram à estátua, né? E ali os caldeus chegaram e disseram, né? Os caldeus chegaram e acusaram os judeus, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E aí eles foram até o rei, né? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus, foram até o rei e disseram: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor,
mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, né? Imagina, né? Ele disse isso, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Daí disseram isso, né? Daí o rei se enfureceu, né? Mudou o semblante do rosto dele. E aí o rei mandou os homens, né? Eram homens fortes, né? Mandou os homens lá para atar eles, né? Atar eles e jogar eles dentro da fornalha de fogo ardente. E ele mandou aquecer 7 vezes mais, né? A fornalha, né? E aí esses homens jogaram eles lá dentro, né? Da fornalha. E de tão forte que tava o fogo, tava tão, assim, tava muito quente, muito forte. E esses 3 homens, parece que eram 3 homens que jogaram eles. Esses 3 homens morreram, porque tava muito quente. Tava muito quente a fornalha, né? Tava muito quente. Então, por estar muito quente, eles mesmos morreram. Que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E aí jogaram os jovens lá, né? E aí o rei ficou ali olhando, né? E aí, de repente, o rei viu, né? O rei viu assim, olhou para dentro da fornalha e tá os 3 jovens lá passeando dentro da fornalha. Não tinha chamuscado nada do corpo deles, não tinha nenhuma lesão. E aí o rei ainda disse assim: e ainda vejo um 4º homem semelhante ao Filho dos Deuses, né? Que nós cremos que é Jesus, né? Que estava lá junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Imagina, né, irmãos? Ele livrou, né? O Senhor Jesus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Na fornalha de fogo ardente, né? Uma benção, né? Então, daí o rei ficou assim, né? Ficou espantado, né? E daí o rei, então, mandou eles saírem de lá, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aí o rei mandou eles saírem de lá, de dentro da fornalha, né? E aí o rei... E aí o rei... Aí o rei disse assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia, né? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Que palavra linda, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Porque eles não se prostraram, né? A estátua de ouro, né? Eles não se prostraram. Então, eles disseram ali pro rei, né? Porque o rei queria que eles se prostrassem a essa estátua de ouro, né? E ali eles não se prostraram, não tiveram medo, disseram pro rei, né? Que o Deus deles ia livrar eles
fornalha, né? Que o Deus deles ia livrar eles dessa fornalha, né? E porque o rei tava, tipo, ele tava dizendo assim que, né, que Deus não ia livrar eles, né? E eles disseram, o nosso Deus vai nos livrar da fornalha, né? Do forno de fogo ardente, né? Eles disseram isso, né? E Deus livrou, né? Deus mandou um anjo, né? Aqui diz anjo, né? Mas nós cremos que é o Senhor Jesus, né? E que bênção, que maravilha, né, irmãos? É uma bênção, né? E Deus livra, né, irmãos? Deus livra. A gente, né, cristão, a gente tem muita bênção para contar, assim, vários livramentos, né, que Deus nos dá, né, Deus nos concede, né? Muita bênção, né, muita vitória. E glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Queria contar assim, queria dizer assim, né, para vocês, assim, leia sempre, né, o Salmo 91, né, leia sempre o Salmo 91 para Deus nos guardar, nos livrar, né, leia sempre o Salmo 91, leia antes de dormir, né, alguma coisa que você vai fazer que é muito importante, leia o Salmo 91, né, o Salmo 23, irmãos, eu tenho assim essa experiência com Deus, né? Que faz muito tempo que eu leio Salmo 91, Salmo 23, né? Assim, todos os dias, praticamente todos os dias, né? Eu leio. E assim, ó. É difícil assim faltar assim, alguma coisa assim, alimento, sabe? Assim, pode faltar alguma coisa, mas Deus nunca deixou assim, a passar assim, sem alimento, sabe? Sem ter alimento, né? E eu creio que é porque eu sempre leio o Salmo 23, né? Aí, porque ali, né, no versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, eu recomendo aí, né, para vocês lerem o Salmo 23, né? E também, faz alguns meses, eu não sei direito quanto tempo, né? Eu leio Deuteronômio 28, né? Eu leio Deuteronômio 28, que diz ali, né, o subtítulo, né? As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim, né? Porque uma irmãzinha me ensinou, né, isso aí, né? Uma irmãzinha há muito tempo me ensinou, né? Pra gente ler, né? Deuteronômio 28, né? Se a gente queria, né? Tipo, prosperidade, assim, né? Fazer campanha, né? De prosperidade e tal, né? Para ler o Deuteronômio 28, né? E é isso, né, irmãos? A todos que estão assistindo, né? Que vão assistir, né? Que Deus abençoe cada um, tá bom? Tenha um bom dia, uma boa semana, tá? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.